Em uma região assolada por convulsões políticas, conflitos violentos e instabilidade econômica, um país se destaca como um oásis de estabilidade: Marrocos. Da Primavera Árabe às guerras civis na Líbia e à crise sociopolítica da Argélia e Tunísia, o norte da África tem sido um foco de turbulência. Mas Marrocos não apenas sobreviveu, como também prosperou, mantendo sua estabilidade e influência. Mas como isso acontece? Como Marrocos evitou o destino de seus vizinhos? O que exatamente torna Marrocos tão diferente? É a geografia, a política ou algo mais? Hoje, vamos descobrir os segredos por trás da estabilidade única de Marrocos em uma das regiões mais voláteis do mundo. A geografia de Marrocos é um de seus ativos mais poderosos, moldando sua história, cultura e resiliência ao longo de séculos. De atuar como uma fortaleza natural a servir como um elo vital entre continentes, a localização única de Marrocos tem sido fundamental para sua estabilidade e sucesso. Seu terreno e posicionamento o protegeram de invasões estrangeiras, fomentaram oportunidades econômicas e o estabeleceram como uma ponte entre a África, Europa e o Oriente Médio. Vamos começar discutindo a característica geográfica mais notável de Marrocos, que não é outra senão a Cordilheira do Atlas. Estendendo-se por todo o país, as montanhas acidentadas do Atlas servem como uma barreira natural. Historicamente, essas montanhas protegeram Marrocos de invasões vindas do sul, oriundas do deserto do Saara. Suas altas altitudes e passagens traiçoeiras dificultam a navegação para grandes exércitos, fornecendo a Marrocos uma muralha protetora contra possíveis ameaças do sul. A sudeste de Marrocos fica o vasto e inóspito deserto do Saara, outro impedimento natural para possíveis invasores. O clima severo e o terreno difícil do deserto desencorajaram historicamente campanhas militares em larga escala e garantiram que quaisquer incursões vindas do sul fossem limitadas em escala e frequência. A posição única de Marrocos também lhe dá acesso tanto ao Oceano Atlântico, a oeste, quanto ao Mar Mediterrâneo, ao norte. Esses corpos d'água não apenas protegem o país de conflitos, mas também o conectam às rotas de comércio globais. Da mesma forma, em sua ponta norte, Marrocos controla um lado do Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa por apenas 13 quilômetros. Esse ponto estratégico é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, conectando o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Isso também fez de Marrocos uma porta de entrada para o comércio, migração e intercâmbio cultural entre a Europa e a África por séculos. Da mesma forma, o porto de Tanger Med, um dos maiores e mais avançados portos da África, movimenta milhões de contêineres anualmente e conecta Marrocos a 170 portos em todo o mundo. É um centro vital para o comércio entre a Europa e a África, reduzindo o tempo e os custos de envio de mercadorias entre continentes. Além disso, a proximidade de Marrocos com a Europa permitiu que construísse fortes laços econômicos e diplomáticos com nações europeias. Bens, pessoas e ideias fluem através do Mediterrâneo, enriquecendo a economia e o tecido cultural de Marrocos, ao mesmo tempo em que fomentam conexões profundas com países como Espanha e França. É por isso que a identidade única de Marrocos é uma mistura de influências berberes, árabes, africanas e europeias, tornando-o um verdadeiro ponto de encontro cultural. Agora, a geografia é apenas um dos fatores que contribuem para a estabilidade de Marrocos. Sua história rica e resiliente também contribuiu significativamente para sua estabilidade. A história de Marrocos começa com os berberes, o povo indígena do norte da África que habita essa região desde pelo menos 10.000 anos antes de Cristo. Por milhares de anos, eles se adaptaram ao terreno desafiador de Marrocos, dominando a vida nas montanhas e no deserto. No primeiro século depois de Cristo, Marrocos passou a fazer parte do Império Romano, com cidades como Volúbilis servindo como importantes postos de comércio e administração. No entanto, ao contrário de outras províncias romanas, o terreno montanhoso de Marrocos permitiu que grande parte da população berbere mantivesse autonomia, resistindo ao controle total romano. No sétimo século, o Islã se espalhou por Marrocos, transformando a região cultural e politicamente. A dinastia idrícida marcou a
emergência de Marrocos como um Estado islâmico independente. Sob os idríssidas, Marrocos tornou-se um centro de aprendizado, comércio e cultura, consolidando sua identidade única dentro do mundo islâmico. Nos séculos XI e XII, a influência de Marrocos atingiu seu apogeu sob as dinastias Almorávida e Almohada. Os almohadas criaram um vasto império que se estendia da Península Ibérica até a atual Líbia. Durante esse tempo, Marrocos tornou-se um centro de realizações arquitetônicas, científicas e culturais. Seu declínio começou após grandes derrotas militares, particularmente na Espanha, e perderam o controle para os merínidas. A dinastia merínida governou Marrocos até meados do século XV, seguida pela dinastia alauíta. Esta dinastia alauíta governa Marrocos desde o século XVII, desempenhando um papel crítico na manutenção da independência do país. No século XIX e no início do século XX, enquanto grande parte da África sucumbia à colonização europeia, as estratégias geográficas e políticas de Marrocos permitiram que ele resistisse à colonização total até 1912, quando se tornou um protetorado sob domínio francês e espanhol. Mas mesmo durante esse período, a monarquia alauíta manteve autoridade simbólica, unindo o povo durante a luta pela independência. Marrocos recuperou sua independência em 1956, emergindo como uma monarquia constitucional. Desde então, seus líderes têm equilibrado e a modernização com respeito à tradição. O rei Mohammed VI, o atual governante de Marrocos, implementou reformas que mesclam modernização com a identidade histórica e cultural de Marrocos, consolidando a estabilidade do país no século XXI. Vou explicar algumas das iniciativas econômicas do rei Mohammed que contribuíram enormemente para a estabilidade de Marrocos, comparado à Argélia e à Líbia, que dependem fortemente das exportações de petróleo e gás. Marrocos diversificou com sucesso sua economia, reduzindo sua dependência de indústrias voláteis como petróleo e gás. Em vez disso, Marrocos concentrou-se na construção de uma economia robusta e diversificada, que inclui agricultura, manufatura, turismo e energia renovável. Falando sobre recursos naturais, Marrocos detém cerca de 70% das reservas mundiais de fosfato, sendo o maior exportador e o terceiro maior produtor de fosfatos do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. Os fosfatos são um componente-chave na produção de fertilizantes, essenciais para aumentar a fertilidade do solo e garantir o crescimento saudável das plantações. Sem fertilizantes à base de fosfato, seria desafiador produzir alimentos suficientes para sustentar bilhões de pessoas. Esse setor de fosfato é um pilar da economia marroquina, contribuindo com cerca de 3% do seu PIB e empregando diretamente mais de 21 mil pessoas. Outro setor importante na economia de Marrocos é a agricultura, que emprega mais de 30% da força de trabalho do país, constituindo um alicerce econômico. As planícies férteis do norte de Marrocos, como as regiões de Garb e Haous, produzem culturas como frutas cítricas, azeitonas e cereais, que são exportadas para a Europa e outros mercados. Marrocos também possui abundantes recursos marinhos graças à sua extensa costa ao longo do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo. É um dos maiores exportadores mundiais de sardinha, respondendo por aproximadamente 50% do mercado global de sardinhas. Além de sardinhas, Marrocos exporta outros peixes e frutos do mar, como cavalas, polvos e camarões. A indústria pesqueira é um setor vital da economia marroquina, contribuindo com cerca de 2 a 3% do PIB e empregando diretamente mais de 170 mil pessoas. Em 2022, esse setor gerou aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de dólares em exportações. No que diz respeito às fontes de energia renovável, Marrocos possui abundante luz solar, especialmente na região do Saara, o que o torna um local ideal para projetos de energia solar. Complexo solar Noor ou Arzazate, localizado no deserto do Saara, é um dos maiores do mundo, produzindo energia suficiente para abastecer mais de 1 milhão de residências. A costa atlântica de Marrocos oferece excelentes condições para a geração de energia eólica, com parques eólicos em regiões como
Farfaya e Tânger. Marrocos pretende gerar 52% de sua energia a partir de fontes renováveis até 2030, reduzindo sua dependência de combustíveis fósseis importados. Marrocos também é abençoado com paisagens deslumbrantes e um patrimônio rico, o que torna o turismo um pilar essencial de sua economia, atraindo milhões de visitantes anualmente. Ao contrário da Argélia e da Líbia, que têm requisitos de visto mais rigorosos e menos acordos turísticos, Marrocos recebe milhões de turistas europeus todos os anos, contribuindo significativamente para seu PIB. As paisagens diversificadas do país, desde o deserto do Saara até as montanhas do Alto Atlas, atraem tanto turistas de aventura quanto culturais. Com suas cidades vibrantes como Marrakech, Fez e Chefchaouen, Marrocos oferece uma combinação perfeita de história antiga, souks movimentados e arquitetura deslumbrante. O turismo representa cerca de 7% do PIB de Marrocos, fornecendo empregos e renda para milhões de marroquinos. Além disso, Marrocos investiu pesadamente para se tornar um polo de manufatura, particularmente nos setores automotivo e aeroespacial. A cidade automotiva de Tânger transformou Marrocos no maior exportador de automóveis da África, com fábricas produzindo veículos para marcas globais como Renault e Peugeot. Marrocos também se tornou um importante centro de fabricação de componentes de aeronaves ao colaborar com grandes empresas internacionais como Boeing, Airbus e Safran. Essas colaborações envolvem a produção de peças-chave de aeronaves, incluindo fuselagens, componentes de motores, sistemas de fiação e trens de pouso, que são montados em instalações especializadas dentro do país. Essa colaboração posicionou Marrocos como um player competitivo na indústria aeroespacial global, gerando bilhões em receita, criando mais de 20 mil empregos e contribuindo para o crescimento econômico do país por meio da exportação de componentes de alta tecnologia. Resumindo, o modelo econômico de Marrocos é mais diversificado e estável em comparação com outros países do norte da África por 3 razões principais. Primeiro, suas boas relações com os países europeus. Segundo, sua menor dependência do petróleo. Terceiro, seu maior foco e investimento nas indústrias de manufatura e agricultura. Agora, vamos explorar as estratégias diplomáticas de Marrocos e como elas ajudaram o país a manter sua estabilidade e fortalecer sua posição global, apesar de estar em uma região tão volátil. Ao contrário da Tunísia e do Egito, que enfrentaram investimentos estrangeiros inconsistentes devido à instabilidade política, as políticas pró-negócios e a estabilidade de Marrocos fazem dele um polo de investimentos preferido. A proximidade de Marrocos com a Europa fez da União Europeia seu parceiro econômico e diplomático mais importante. A União Europeia representa quase 60% do comércio de Marrocos e é uma grande fonte de investimento estrangeiro direto. Marrocos atraiu gigantes europeus do setor automotivo, como Renault e Peugeot, que instalaram fábricas no país, tornando Marrocos o maior exportador de automóveis da África. O setor agrícola de Marrocos também se beneficia de acordos comerciais especiais com a União Europeia, permitindo a exportação de frutas cítricas, vegetais e frutos do mar com menos restrições. Em contraste, Argélia e Líbia, com climas mais rigorosos e menor foco na agricultura, dependem mais da importação de alimentos do que da exportação. Os fortes laços com a União Europeia significam que Marrocos tem acordos de isenção de visto com os países do espaço Schengen, impulsionando o turismo e as trocas econômicas. Marrocos também desempenha um papel crucial na gestão dos fluxos migratórios da África para a Europa e, por causa disso, ganhou o favor tanto da Espanha quanto da França, resultando em uma posição diplomática forte para Marrocos. Da mesma forma, ao falar sobre a estratégia diplomática de Marrocos na África, sua reintegração na União Africana em 2017 também marcou um passo significativo em sua estratégia para se afirmar como líder na África. Marrocos investiu fortemente na África subsaariana, particularmente nos setores bancário, de
telecomunicações e de infraestrutura. Esses investimentos fortaleceram sua influência em todo o continente. Marrocos também lidera projetos como o Gasoduto Nigéria-Marrocos, que visa transportar gás natural da Nigéria para a Europa, passando por países da África Ocidental. Marrocos também se posicionou como mediador em conflitos africanos, como seu papel nas negociações de paz na Líbia. Da mesma forma, apesar de estar geograficamente separado do coração do mundo árabe, Marrocos mantém uma forte presença nos assuntos do Oriente Médio. Marrocos mantém laços estreitos com estados do Golfo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, beneficiando-se de ajuda financeira e investimentos em troca de apoio político. Marrocos também preside o Comitê Al-Quds, defendendo os direitos palestinos, enquanto mantém relações diplomáticas com Israel, um equilíbrio delicado que destaca sua habilidade diplomática. Em 2020, Marrocos juntou-se aos Acordos de Abraão, normalizando as relações com Israel. Esse movimento fortaleceu seus laços com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que abriu oportunidades econômicas, particularmente nos setores de turismo e tecnologia. Outro fato interessante é que Marrocos foi o primeiro país a reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1777, e essa relação histórica continua até hoje. Os Estados Unidos apoiam a posição de Marrocos no conflito do Saara Ocidental, o que representa uma vitória diplomática importante para o reino marroquino. Portanto, a política externa equilibrada de Marrocos lhe rendeu respeito no cenário global, ao mesmo tempo em que o protegeu das turbulências que frequentemente desestabilizam seus vizinhos. No entanto, nenhum país está livre de desafios, e Marrocos não é exceção. Apesar de sua estabilidade, o país enfrenta desafios internos que podem ameaçar seu equilíbrio se não forem gerenciados com cuidado. Um exemplo é o conflito do Saara Ocidental, que continua sendo a questão geopolítica mais urgente de Marrocos. O conflito do Saara Ocidental é uma disputa territorial sobre o Saara Ocidental, uma região no noroeste da África, principalmente entre Marrocos e a Frente Polisário. Marrocos reivindica a soberania sobre o Saara Ocidental, citando laços históricos, enquanto a Frente Polisário, apoiada pela Argélia, exige a criação de um Estado independente. Esse conflito também gerou tensões periódicas com a Argélia. Marrocos respondeu propondo um plano de autonomia limitada para o Saara Ocidental, ganhando apoio de importantes aliados, como os Estados Unidos e várias nações africanas. Mas esse plano não conseguiu resolver totalmente o conflito. Da mesma forma, no fronte econômico, apesar do crescimento industrial, o desemprego entre os jovens continua alto, principalmente nas áreas rurais. As regiões rurais, especialmente nas montanhas do Atlas, frequentemente carecem de acesso a serviços de saúde, educação e infraestrutura de qualidade. A disparidade entre centros urbanos desenvolvidos, como Casablanca, e áreas rurais menos desenvolvidas cria tensões socioeconômicas, mas o governo lançou iniciativas como o Plano Marrocos Verde e a Iniciativa Nacional para o Desenvolvimento Humano para abordar essas disparidades. O governo marroquino está trabalhando ativamente para enfrentar esses desafios internos, demonstrando que a estabilidade de Marrocos não é um acidente. Em vez disso, reflete um domínio estratégico ao equilibrar geografia, política, economia e diplomacia. Enquanto os países vizinhos lutam com turbulências, a combinação única de tradição e modernidade de Marrocos continua a distingui-lo como um modelo de resiliência e progresso. O que você acha? Marrocos conseguirá manter sua estabilidade diante dos desafios crescentes ou acabará sucumbindo às pressões de sua região? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais análises geopolíticas. Cuide-se!